Eu recebi aqui uma pergunta bem interessante da Sabrina de Boa Vista e ela tem 28 anos. Ela me pergunta assim: o que leva à falta de libido? E esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje, a falta de libido. Por que pode acontecer isso daí? Oi, eu me chamo Roberta Severiano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que realmente gera muitas dúvidas na cabeça da mulherada. Não só porque às vezes elas se perguntam assim: ah, doutora, eu não tenho libido. Ela quer saber o que é normal, o que é anormal. Gera dúvida porque sempre acha que a falta de libido ela só é ocasionada se eu tiver a baixa de hormônios. E não é assim. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho mais esse assunto. Mas antes da gente iniciar aqui nosso vídeo, eu vou pedir para você, que se você não for inscrita, já aproveitar, já se inscrever aqui no canal, já ativar o sininho para poder ser notificada sempre que tiver vídeos novos. E se você não me segue lá no Instagram, @DRA_Roberta_Severiano, depois você vai lá, me segue, que a gente vai ficando aí cada vez mais próximas e eu compartilho muita coisa legal por lá também. Falta de libido. O que é essa tal da libido? A libido nada mais é do que essa vontade, esse desejo de ter relação sexual. E muitas mulheres que vão no meu consultório todos os dias, que eu recebo de dúvidas aqui no YouTube ou lá no meu Instagram também, que elas me mandam mensagens, elas ficam muito apreensivas com essa tal da falta da libido. E aí tem uma coisa que eu gosto sempre de perguntar, porque a gente não pode confundir a falta da libido da gente não estar pensando toda hora em sexo. São coisas diferentes. E aí eu gosto de perguntar assim: se você está aqui no seu estado normal, passou o dia ali, trabalhou e tal, você não pensou em sexo, o dia inteirinho você não pensou. Chegou à noite, você continua não pensando. E aí o seu parceiro vem, ele começa a te dar um carinho, começa a te estimular. Quando esses estímulos, eles acontecem, você consegue se excitar? Você consegue ter o desejo? Se você me responde que sim, esse é o normal da maioria das mulheres. A maioria das mulheres funcionam dessa forma. Elas estão em um estado de repouso, vamos dizer assim, onde ela não tem o pensamento em sexo, mas a partir do momento que ela é estimulada pela parceria dela, ela vai sim começar a se excitar, começar a desejar e ela vai querer sim ter sexo naquele momento. Isso não é problema. É diferente de quando você fala assim: eu não tenho desejo, eu não tenho libido. A primeira coisa para a gente poder fazer um diagnóstico, que nós na medicina a gente chama de desejo sexual hipoativo, é quando você não tem esse desejo e ele tem que ter pelo menos aí 6 meses e ele não é nem de forma espontânea e nem de forma estimulada. E aqui eu gosto de deixar bem claro e explicar uma coisa: existe o desejo sexual espontâneo e o desejo sexual estimulado. O desejo sexual espontâneo é aquele onde você vai estar pensando, você vai estar querendo, você vai realmente querer o sexo naquele momento. O desejo sexual estimulado é aquele que eu estou aqui no meu estado de equilíbrio, eu não estou pensando em nada, mas por um estímulo externo eu começo a querer ter relação. E os dois são normais e eu gosto sempre de tentar explicar e normalizar isso. O que me falam muito é assim: mas é porque, doutora, quando eu era mais jovem eu ficava subindo pelas paredes. Quando eu era mais jovem eu queria toda hora. Olha, deixa eu te explicar uma coisa: quando a gente é mais jovem a gente quer toda hora. Mas quando a gente é mais jovem também a gente não tem boleto para pagar, a gente não tem criança correndo dentro de casa, a gente não tem uma rotina de trabalho exaustiva, a gente não tem um monte de coisa. E aí, com toda certeza absoluta, você pensa em mais sexo. E é super normal. Sem contar que, na maioria das vezes, se você parar e pensar, na verdade, isso acontece não é só quando você era mais jovem, é sempre quando você está diante, por exemplo, de uma relação nova, de uma relação ali que você está apaixonada. E aqui eu quero até falar um pouquinho para você que está me ouvindo, que talvez tenha um relacionamento aí mais longo, que eu escuto muita queixa de mulher que está aí há 10, 15 anos casada e fala: ai não, eu não desejo mais meu marido, não sinto mais nada por ele. Espera aí que a gente vai ter jeito para você também. Mas o que acontece? Diante de um relacionamento novo, a gente tem um monte de estímulo hormonal acontecendo no nosso corpo. É tudo novidade. Então assim, é claro que a gente vai acabar querendo um pouco mais. Isso não acontece só quando a gente é lá mais jovem. Mas a vida adulta chegou. E nessa vida adulta, nós temos outras responsabilidades.
E se você parar para pensar, o mundo ele não foi feito muito para estimular a mulher de forma sexual. A gente hoje em dia, né, se a gente for parar e for pensar e for recordar um pouco aí da história, o que acontece? A sexualidade feminina, ela vem sendo muito vista de um tempo para cá. Lá atrás, a sexualidade da mulher basicamente não existia. Para você ter uma noção, a anatomia completa do nosso clitóris, ela só foi assim realmente estudada agora, há pouco tempo, 1998, porque a gente não tinha essa permissão para o prazer, a mulher. A verdade é que a gente tinha um mundo onde o prazer, essa permissividade sexual era muito mais do mundo masculino, era muito mais dado aos homens. Então você pode pensar que não, mas isso vem trazendo consequências na sociedade até hoje. O que acontece muito? A mulher ela não se conhece. Por não se conhecer, me diga uma coisa, como é que eu não sei, eu não vou saber o que mais me agrada, o tipo de toque que me agrada. Se eu não me conheço, se eu não sei disso, como é que eu vou ensinar para a pessoa que está comigo o que ela deve fazer, que caminho ela deve ali percorrer, não é mesmo? Então, o mundo, ele não foi feito para a gente ficar sendo estimulada. Se você parar e for lembrar do seu dia a dia, quando você acorda, se você é mãe, já é um pulo da cama, já é preparar o café da manhã das crianças, chama as crianças para ir para o colégio, já vai se arrumar para poder trabalhar também. Nesse momento, muitas vezes você nem pensou em nada. Vai tomar um banho. O momento que você tem ali para tocar a sua vulva, você lava pensando em outra coisa, já pensando no que você vai ter que fazer hoje à tarde. Então nem isso aí é como se você não tivesse nem... O seu cérebro ele nem entende que você tocou naquela região. E aí você vai pro trabalho. Quando você recebe alguma mensagem no WhatsApp, geralmente é algum recado da escola do filho, alguma coisa do trabalho, é qualquer outra coisa, mas não vai ter nada, nenhum conteúdo ali relacionado a sexo. Geralmente se você troca contato ali com seu marido, com a sua parceria, geralmente vão falar coisas normais. E aí você vai e vive o dia todinho. Quando você chega em casa, você chegou em casa sem nenhum tipo de estímulo, o dia inteiro. Você chega em casa cansada e não estimulada. Aí você quer que no final do dia você pense em namorar? Claro que não. É bem diferente, isso acontece bem diferente para os homens. Os homens, se você for ver, o mundo inteiro, ele foi formado para estimular o homem nessa parte sexual. Seja ela visualmente falando, o cheiro, os sons, tudo ele estimula o homem. E o homem ele é um ser muito visual mesmo. Às vezes o homem está aqui no trabalho, um amigo ele mostra alguma coisa, né? Ou alguma coisa ele vai mostrar, ele recebe alguma mensagem ali no grupo de WhatsApp. Então de alguma forma ele está ali pensando. O homem quando ele vai ao banheiro, ele segura o pênis para fazer xixi. Então ele está lá, entendeu? Então assim, várias vezes somente esse ato dele segurar o pênis para fazer xixi, só isso está lembrando para o cérebro dele que ele tem uma área sexual. E aí ele chega em casa estimulado o dia todo e ele vai querer o quê? Vai querer namorar. Então chegam dois seres humanos completamente diferentes, um estimulado o dia todo, uma que não foi estimulada nada. E no final esses dois um vai querer ter relação e o outro não tá nem assim com vontade de ter. Então isso é normal de acontecer. Você chegar no final do dia e você não ter pensado em sexo o dia todo. Eu gosto até de fazer uma pergunta assim, eu gosto na verdade de explicar uma coisa. Você já parou para pensar, por exemplo, vamos dizer que você tá querendo trocar o seu carro. E aí você quer trocar por uma marca X, o seu carro. Você já parou para pensar que como você pensa muito no carro, parece que você enxerga o carro em todos os locais da cidade? Não é que brotou um monte de carro naquele momento na cidade e você só está vendo esse tipo de carro. É porque você abriu os olhos para aquilo, você está pensando muito naquilo, então você fica enxergando aquela marca de carro em toda esquina que você vira. Então, uma tarefa simples que eu gosto de passar para os casais que passam comigo quando eles vêm para essa consulta de sexualidade, eu gosto de falar, vamos estimular mais? Está faltando estímulo. E você, mulher, vamos pensar mais. Vamos pensar à noite, como é que vai ser a noite. Então você tem que começar a pensar. Você vai perceber que você vai começar a pensar, que a sua energia à noite vai ser outra energia. Pode ter certeza. E aí eu sempre gosto de combinar com o casal, de um mandar mensagem ali para o outro. Cada casal tem a sua maneira de se estimular. E aí vocês vão fazendo isso ao longo do dia, que com certeza
você vai ter mais vontade no final do dia. Uma coisa que eu também sempre gosto de explicar é que eu já tive pacientes, tive mulheres que vieram reclamar comigo que achava que era por conta do marido, que estava muito tempo casado com a mesma pessoa. Gente, não é isso, entende? Outra coisa também que eu escuto muito é assim, mas doutora, é porque o meu marido não é a mesma pessoa do que ele foi lá no começo do namoro. E eu sempre costumo falar, mas você também não é a mesma mulher que esse homem conheceu lá no começo do relacionamento. E isso é super normal, principalmente em relacionamentos longos. Por exemplo, eu sempre gosto de dizer pro meu marido, no tempo que nós estamos casados, eu já tive vários casamentos com o mesmo homem. Por quê? Porque eu já vivenciei várias fases de um mesmo homem. E o que é mais legal é que a gente pode se apaixonar e reapaixonar por esse novo homem que está ali naquela mesma pessoa. Eu gosto de trazer essa visão para a mulher que está comigo, porque assim, o relacionamento, quando ele é longo, ele é muito bom. E ele é muito bom por quê? Porque ele te dá muita segurança. Talvez ele não vai te dar aquele frio na barriga do que ele te deu lá no comecinho. Mas nada impede que vocês dois tentem inovar algumas coisas juntos, cada casal à sua maneira. E eu também gosto muito de dar uma tarefinha de casa para quem tá aí há muito tempo junto. Separa um dia da semana para ser o dia do namoro, tá? Por exemplo, toda sexta-feira agora a gente vai sair para namorar. Porque a gente sabe que com a rotina do dia a dia, a gente deixa que filho, trabalho, tudo ele vai engolindo ali o casal. E às vezes o casal, ele fica ali por último naquela relação. E não pode, o casal ele tem que vir primeiro. Então tira um dia, que é o dia do namoro. E esse dia é o dia que você vai se arrumar para esse homem. Você vai escolher a sua melhor roupa, vai colocar um melhor perfume. Ele também vai se arrumar para você. E vocês vão sair só para namorar. E quando for sair, não é para estar falando de trabalho, não é para estar falando de conta, não é para estar falando de filho. É para estar falando de vocês. Como era lá no comecinho do namoro. Falta de libido não é só questão hormonal. É claro que a gente tem algumas situações na vida que a gente sim vai ter uma queixa de falta de libido pela falta hormonal. Por exemplo, você está passando ali perto, quando você está pertinho da menopausa, você vai ter um declínio dos seus hormônios e aí nesse caso vai sim diminuir a vontade de namorar, mas também tem jeito, com a consulta a gente consegue fazer uma terapia de reposição hormonal e isso melhora. Outro exemplo importante também é que quando às vezes a gente acabou de ter neném, a gente também tem uma diminuição de alguns hormônios e pode sim a gente ter essa queixa de falta de libido. E além disso, a gente pode se sentir um pouco ressecada para ter relações sexuais. E aí, nesse caso, é até bom a gente ficar usando os lubrificantes. Fora isso, a falta de libido é afetada por várias coisas. O estresse do dia a dia, algumas doenças, elas podem diminuir a libido, algum uso de medicação também pode reduzir a libido e também até alguma fase da vida que você possa vir a estar passando. Mas o que eu sempre gosto de explicar é, para a falta de libido a gente tem jeito sim. Hoje em dia a gente tem alguns suplementos, por exemplo, a gente tem como manipular, por exemplo, tríbulos terrestres, maca peruana. Tem algumas substâncias que a gente consegue fazer de forma manipulada que ela sim, ela vai poder conseguir ajudar a melhorar aí essa sua queixa de falta de libido. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, já se inscreve e ativa o sininho. Se não está lá no meu Instagram me seguindo, vai lá, DRA Roberta Severiano, e a gente pode ficar cada vez aí mais próximo. Tchau, eu te espero no próximo vídeo.